Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do La Maison Simplex, dessa vez aqui em Vitória, no Espírito Santo. Vamos sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, ver as coisas interessantes que têm acontecido pelo Brasil. Eu estou aqui com o Maicon Oliveira, que é diretor de marketing e vendas digitais da MedSenior. Prazer ter você aqui com a gente, Maicon. Obrigado, Márcio. Prazer é nosso. Acho que o bate-papo vai ser muito bacana, tem muita coisa legal para compartilhar com a galera aí. Quero muito aprender com você hoje e também estou aqui com o João Lee, que é CEO da Simplex. João, obrigado pelo convite. Obrigado a você pelo convite. Hoje aqui. Bom, para a gente começar, saúde é um assunto que mexe com a gente, que mexe com todo mundo. E muita gente pensa assim, o que a IA vai trazer para mim na área da saúde? Sei que é um tema muito aberto, sei que é uma pergunta muito aberta, mas o que a gente pode sonhar aí com o IA na área da saúde? Primeiro, Márcio, tem muita expectativa mesmo em torno disso, né? A gente acha que a IA vai substituir gente, a gente acha que a IA vai ser o cerne da medicina do futuro. Isso tudo é muito novo e precoce para a gente afirmar. Mas o fato é que hoje a IA já nos apoia em várias decisões, nos apoia em várias questões aí de melhorar performance, de cuidar dos nossos pacientes, de cuidar da população, especialmente idosa, que é o nosso nicho de mercado. Então, os benefícios eu acho que são muito maiores aí do que qualquer tipo de receio ou ameaça para alguma classe. A gente tem que olhar para a IA hoje como um presente, não mais como um futuro, e trazer o que é de bom e apropriar no nosso dia a dia, né? Eu acho que esse é o grande ganho que a gente está tendo aí, e a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Legal. João, para a gente chegar nesse consumidor de saúde, a IA tem muita ferramenta, tem muita coisa interessante para a gente se aproximar em quem quer mais informação, quer tratamento, quer saber novidade na área da saúde. O que a gente tem de apoio da IA nisso? Márcio, vou te dar um exemplo de uma coisa que muita gente conhece, que é o Dr. Google. Muita gente tem um sintoma, uma doença, vai no Google, pesquisa e tem uma informação normalmente imprecisa. O Google, inclusive, há alguns anos tem trabalhado para melhorar isso. O que eu vejo na IA é uma possibilidade de direcionar um pouco melhor a informação de saúde. O diagnóstico nunca é dado online, o diagnóstico nunca é terminal, dado online, mas ele assusta. Ter uma IA que entenda o contexto, que direcione quem está procurando, que dê opções, é uma solução muito mais saudável para a sociedade. Então eu acho que a IA vem para ajudar, de certa forma, melhorar a vida das pessoas, e esse é um exemplo. Eu dou informação contextualizada, coisa que o Google não consegue fazer com tanta precisão. Michael, o que vocês têm de novidade lá na MedSenior? Um monte de coisa, evidentemente. Mas na área da saúde que você hoje já percebe que está mudando um pouco a relação do consumidor com vocês, tem facilitado processos. O que vocês têm visto aí? Legal, acho que primeiro ponto, assim, falando um pouquinho do nosso processo em si, né? Hoje, uma grande diferença, a gente trabalha especificamente com a população idosa, que é uma população que merece uma atenção diferenciada. Então, a porta de entrada dos nossos clientes é exatamente passar por uma avaliação muito criteriosa para que a gente tenha ali informações e dados precisos para que esse cliente possa ser direcionado a alguma linha de cuidado específica. Quando você fala de fazer isso com 1, 2, 3, 10 clientes, é relativamente tranquilo. Mas quando você fala com uma massa de 100, 200 mil pessoas, você precisa de tecnologia para apoiar. Então a tecnologia nesse sentido, especialmente a inteligência artificial, está nos apoiando a fazer toda essa estratificação e direcionar esse cliente para as nossas linhas de cuidados. Então, na porta de entrada, você já consegue identificar, por exemplo, as principais comorbidades, entender de fato todo o histórico de saúde desse cliente e até mesmo prever possíveis comorbidades que podem afetar a saúde dele no futuro. Então, a inteligência artificial faz isso em grande escala, apoia a decisão da área assistencial, da área médica e consegue levar esse cliente para uma linha de cuidado que vai tratar exatamente aquilo que ele realmente precisa. Com isso você previne agravo de saúde, você tem lá linhas para hipertenso, linha para diabético, são doenças comuns, né? Então a gente consegue ir pontualmente na necessidade de cada cliente com o apoio da tecnologia. Isso vocês já estão usando hoje, já está funcionando para vocês. O core business da MedSenior, né? A gente consegue exatamente fazer toda essa estratificação. O cerne da nossa operação é justamente a medicina preventiva. A gente vem evoluindo nesse conceito ao longo dos anos. Hoje, muitas empresas de saúde, especialmente as operadoras, falam muito de medicina preventiva, né? Falam dessa coisa de cuidar antecipadamente dos clientes. Isso é muito importante. Mas desde 2010, no
na primeira atuação da operadora junto aos clientes, a gente já trabalhava isso. E a tecnologia sendo construída e avançando foi nos apoiando no aprimoramento. Então hoje a gente consegue monitorar os nossos clientes ativamente, a gente consegue até mesmo prever possíveis agravos de doença e trazer mais qualidade de vida. O grande ponto é melhorar a qualidade de vida dos clientes. Em 2022, nós começamos um projeto de evolução desse conceito muito interessante, transcendendo até a questão do envelhecimento saudável, evoluindo um pouco isso, entendendo que as nuances para a gente envelhecer com mais qualidade, elas não ficam apenas restritas ao que a gente já conhece, que é saúde física, emocional, uma boa alimentação, exercício físico, tudo isso faz parte do envelhecimento saudável. Mas a gente entendeu que o mundo fala sobre você ter mais mobilidade, você trazer a tecnologia para apoiar o dia a dia da pessoa idosa, questões como comunidades de apoio, questões como saúde financeira. Então, apesar de sermos, originalmente uma operação de saúde específica, a gente caminhou para um conceito de Age Tech, que é justamente uma empresa de saúde que obviamente é regulada pelos órgãos competentes do Brasil, mas que tem um viés tecnológico muito forte para promover envelhecimento. Como é que você faz isso no modelo tradicional de saúde sem tecnologia? É impossível. Então, a inteligência artificial ela acelerou esse processo, ela trouxe mais know-how, mais segurança no diagnóstico, conclusões mais precisas, e isso tem trazido um resultado para a nossa operação muito positivo. A gente consegue melhorar a satisfação do cliente, porque ele está sendo cuidado e tratado de forma individual, e a gente consegue, obviamente, melhorar o sinistro, que é a questão da utilização, e muitas vezes até é desnecessária, Muito comum você ter pacientes que transitam dentro do ambiente de saúde tradicional, indo em vários especialistas, procurando vários médicos diferentes, e quando na verdade não acerta. Buscando, ou então busca no Google, né, João? Tem essa preocupação. Isso que o João falou é muito interessante do Google, Às vezes o paciente ele já chega no consultório falando, mas eu já olhei no Google, Eu já sei o que eu tenho, me dá esse remédio. Isso é muito equivocado e perigoso, inclusive, Vocês estão usando então esse apoio, Michael, da IA para gerar esse processo de envelhecimento mais saudável, de monitoramento desse paciente? Vocês estão vendo já um resultado na prática? Como é que está funcionando? Sim, hoje a sinistralidade da operação ela está pouco mais de 50%, é um número muito inferior ao que o mercado pratica, então é muito bom isso, A gente está vendo que isso funciona e dá resultado. E tem outras iniciativas dentro dos nossos programas também que a gente consegue, com esse monitoramento ativo, tratar lá na ponta especificamente o que esse cliente pode vir a ter também. Um exemplo prático, A gente tem, por exemplo, projetos lá de uma palmilha inteligente em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, que faz exatamente uma previsão do risco de queda para um idoso. Na população idosa é muito comum sarcopenia, que é aquela perda da massa muscular, aquele enfraquecimento natural com a idade. E a gente consegue, por meio da palmilha, prever ali e mapear detalhes da marcha desse idoso para que ele possa nos dar informação de se ele é mais propício ou não à queda, que é um problema muito grave, Ali você pode ter um agravo muito, muito complexo. Então vocês estão usando tecnologia brasileira para incorporar no processo de IA de vocês para monitorar esse paciente. Vou falar com o João, que também produz tecnologia brasileira, tecnologia franco-brasileira. Franco-brasileira, exatamente. E essa é uma vocação da Simplex, É sempre agregar e trazer tecnologias de fora para o Brasil e do Brasil para fora. João, o que você está vendo aí que a gente pode levar para o mercado da saúde em termos de IA, que talvez a gente ainda não leve, Tanto para se aproximar desse paciente ou para desenvolver, enfim, outro tipo de solução? A Simplex é uma empresa de SEO, Search Engine Optimization. A gente trabalha para fazer com que as empresas apareçam mais no Google. E o Google tem tudo a ver com a relação das pessoas com a internet. Vou te dar um número. Em média, são feitas 14 bilhões de pesquisas no Google por dia. Isso dá mais de uma pesquisa por habitante na Terra, É um número muito grande. Então as pessoas estão se informando no Google. Quais são os movimentos da IA, sobretudo para a saúde? Saúde é um tema importantíssimo para o Google, por isso que ele olha com uma lente diferente. O jeito que o Google olha a saúde é diferente do jeito que o Google olha outros temas, como e-commerce, por exemplo. É especial, porque afeta as pessoas, afeta a saúde pública. Muito cuidado com aquele resultado, enfim. Exatamente. Então o que acontece? A IA
pode ser um instrumento para aumentar a qualidade da informação que eu coloco para o meu público. Vou dar alguns exemplos práticos. Um é, eu faço uma pesquisa no Google, tenho um resultado, esse resultado pode ser mais ou menos preciso. Se eu trabalhar com um agente que entende o contexto, entende qual que é o encaminhamento correto para uma dúvida, eu tenho um material muito mais preciso, com muito mais qualidade, para entregar uma informação segura para o usuário. E se aquele tema que ele estiver perguntando tiver algum risco ou precisar de uma atenção especial, em vez de dar só informação, dar um diagnóstico livre, eu digo, cara, procure encaminhamento para tal médico, tal especialidade. Se você mora no Brasil, procure o SUS, não sei, tem caminhos, né? Outra coisa, a inteligência artificial pode ser um motor para aumentar a quantidade de conteúdo de qualidade que uma empresa de saúde pode produzir. Eu não preciso construir o conteúdo IA e colocar na internet. Eu posso construir muito conteúdo relevante, treinar e colocar uma pessoa que, ao invés de escrever conteúdo por conteúdo, revisa uma série de conteúdos relevantes. A gente tem feito isso com alguns clientes. Michael, pegando o que o João falou de produção de conteúdo, o que vocês estão vendo nisso aí? É complicado produzir conteúdo na área da saúde, ainda mais incorporado com IA, para não ter nenhum tipo de resposta errada. O pessoal adora fazer busca no Google, se informar, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Como é que vocês estão trabalhando isso lá na MedSenior? Isso é muito importante, tem vários pontos aí desse tema, né? A gente vem desenvolvendo conteúdo há muito tempo sobre o envelhecimento, que acho que isso é importante. Um dos nossos objetivos é se tornar uma autoridade nesse segmento sênior, né? Hoje você tem muitas iniciativas no Brasil falando sobre isso, coisas pontuais, mas não existe uma cadeira ocupada com autoridade e relevância para falar sobre isso. Então, primeiro é você ter profissionais experientes e conhecimento sobre isso. O que nos favorece em relação a isso? Como a gente tem uma massa enorme de clientes, a MedSenior hoje é uma grande data provider disso. A gente consegue ali ter, na essência, todos os detalhes do dia a dia da pessoa de idade. Como que a gente consegue promover conteúdo com isso? Canais de comunicação? Ok. Todos os nossos meios lá, a gente tem podcast, a gente tem as nossas redes, tudo isso funciona e funciona muito bem. É muito interessante isso que o João falou, porque existe muita coisa na internet, muita coisa errada e muita coisa duvidosa. A gente tem que ter muita atenção, especialmente para a população com mais idade. Especialmente em questão de fraude, fake news, tudo isso é uma preocupação que a gente tem também. Mas falando especificamente de IA, o que nós desenvolvemos lá? Nós criamos um chatbot carinhosamente chamado de Dona Lourdes, né, que é uma senhora, uma inteligência artificial que conversa com os nossos clientes. Então, qualquer dúvida sobre uso de medicamentos, sintomas, qualquer coisa relacionada à condição de saúde dela naquele momento, ela consegue conversar com a IA. Também, claro, coisas administrativas mais comuns que a gente vê no mercado, como segunda via de boleto, essas coisas mais cotidianas da parte administrativa. Mas na área de saúde, por exemplo, você consegue hoje lá tirar foto de uma receita, ou de uma bula, ou de uma caixa de medicamento e pedir para que a IA te explique sobre aquilo. Isso é uma tecnologia que o mercado já tem tentado utilizar, mas acho que o diferencial é que isso está vinculado à nossa base de dados, com toda a proteção e segurança, para que o nosso cliente ele tenha dentro do prontuário dele uma ligação daquilo que ele está tomando. E aí ela entende se ele pode ou não tomar aquele medicamento. Está fazendo sentido ali, exatamente, né? Quer dizer, uma receita mal escrita ali, de repente mudou o medicamento, está esquisito, ele é diabético, não pode tomar aquilo. Perfeitamente. Vocês casam isso com o prontuário do paciente. Perfeito, é totalmente integrado com o nosso programa de medicina preventiva, que nós chamamos de programa Bem Envelhecer. E se tiver alguma coisa fora da curva, aí naturalmente um profissional de saúde vai ser acionado ali automaticamente para fazer contato com o cliente. Então esse monitoramento, ele parte também do cliente para obter informação ali no chat, ou ele também pode ser ativo da empresa fazendo isso. Um outro ponto interessante também é que qualquer utilização que ele faça, por exemplo, recentemente saiu do hospital, né, aquele programa de deshospitalização, ele vai receber uma ligação da IA perguntando as condições de saúde dele, interagindo, orientando, e óbvio, a Dona Lourdes liga para ele. A Dona Lourdes liga para o nosso cliente e ele vai conversar ali, e claro, se houver a necessidade de uma interação humana, a gente transborda isso para os nossos profissionais de saúde. Como eu disse, né, a IA ela não substitui o talento e a propriedade dos nossos profissionais de saúde em momento algum, mas apoia nas decisões e melhora esse fluxo, né? Para a gente conseguir escalar, a gente precisa desse apoio. Então isso tem gerado muito resultado, mais segurança,
mais proximidade. Porque as pessoas sempre questionam, tá, mas a IA, as pessoas têm a necessidade de falar com gente. Eu acho que isso é inerente do ser humano, é natural, mas a gente trabalha uma coisa muito forte, né, que é essa coisa da hiperpersonalização, é você falar diretamente com aquela necessidade da pessoa para que ela tenha de fato um acolhimento ali, uma humanização, mesmo falando de inteligência artificial. É muito bacana na tua fala, quer dizer, você está usando a IA para humanizar mais. Você está fazendo uma hiperpersonalização desse paciente, né? Agora, uma curiosidade que eu tenho com a dona Lourdes. A gente está falando de um público que tem a idade mais avançada, às vezes não é tão conectado com tecnologia, não acompanhou tanto as tendências. Como é que ele tem lidado com essa interação com a IA? Idoso, tecnologia, eu costumo dizer que o conceito de idoso ficou velho, já começa por aí, né? Aquele estereótipo da pessoa idosa que está lá em casa, não, na cadeira de balanço. Gente, esqueçam isso, né? Isso não representa a realidade do perfil de envelhecimento brasileiro. Os nossos idosos, eles são ativos, saudáveis, capacidade produtiva gigantesca. A gente chama isso de envelhecimento bem-sucedido, né? Você chegar a uma idade, mas muito bem de saúde física, cognitiva, etc. Então, a gente viu uma evolução do uso da tecnologia muito grande. Óbvio que a pandemia acelerou isso, né? A gente viu ali a população idosa buscando se conectar mais por conta do distanciamento, mas se eu pegar uma pesquisa de 2012 para uma pesquisa recente agora, 24, 25, a gente sai de 20 e poucos % de clientes que usavam a internet, né, especialmente celular, para 97%. O número é absurdamente alto. Então, que tipo de tecnologia eles usam no celular? Redes sociais, mas predominantemente WhatsApp. Então, assim, não adianta também a gente querer criar soluções mirabolantes, a gente tem que entender ali a necessidade para criar uma interface amistosa ao idoso. Nós não somos só uma empresa age-friendly, a gente é uma empresa nativa da terceira idade. Então isso é muito importante. Nosso cliente, ele usa o WhatsApp. Então a gente tem que estar lá nesse canal, por exemplo, se comunicando com ele. Quanto você fala que aceita bem, por exemplo? 97% utiliza recorrentemente para todas as demandas. Comunicar com a família, comunicar com amigos e por que não comunicar com questões de saúde. Então é isso que a gente tem atuado para que ele tenha uma amistosidade na hora de usar. E o sucesso está sendo muito interessante. Legal, Michael. João, como é que a gente cria uma ferramenta como essa, como a Dona Lourdes ou outras, sem virar algo, desculpa o trocadilho, muito artificial, né? Algo respeitando as individualidades, como o Michael trouxe, né? Algo que, na verdade, vai gerar mais humanização, sem cair também num problema de eficiência, ou enfim, para dar as respostas no tempo certo. Como é que funciona isso, João? Vou te contar uma história da Simplex desse ano que vai te mostrar um pouco como a gente tem lidado com isso. A Simplex tem hoje 5 clientes na área da saúde. Uma farmacêutica, uma indústria que produz fraldas geriátricas, 2 empresas que alugam consultório médico e um laboratório. Tá? Isso não foi programado, isso aconteceu. Repete para mim que é muita coisa. Uma farmacêutica, 2 empresas que trabalham com médico diretamente, uma empresa que produz produtos médicos e um laboratório, uma rede de laboratório. Tá? Isso aconteceu de uma forma não programada, foi surpreendente e acendeu uma luz pra gente, tem uma coisa acontecendo. Porque a IA é extremamente relevante nesse mercado, né, Michael? E vou te falar como que funciona. E juntando um pouco esses clientes de lugares diferentes, globais e não globais, o que a gente viu? Saúde não é a doença. Falar de saúde não é falar de uma doença, de um sintoma, de estou com uma pintinha na mão, o que fazer? Não é isso. Como a gente trabalha a saúde com qualidade, respeitando o indivíduo e gerando resultado para o nosso cliente? Eu entendo que existe uma jornada. A gente falou em outro episódio sobre sinais fracos. Eu posso dar um sinal fraco que pode indicar uma questão muito firme, muito importante para a saúde. Por exemplo, estou com uma dor em algum ponto, ou dor nas costas, ou que pode fazer para dor nas costas. Então imagina isso, são informações que eu dou para o Google. Dor nas costas pode me levar para uma cadeira ergonômica, para um tipo de arnica, para um fisioterapeuta ou para um programa de exercício. Eu posso responder isso. Então olha só a quantidade de respostas que eu tenho para uma pergunta só, e essa pergunta é um sinal fraco. O que a Simplex faz? A gente entende todos os sinais fracos dentro de vários contextos, sem nenhum tabu. Tem cliente nosso que vende fralda, e fralda é um espaço grande, assim, geriátrico, que tem várias diferenças. A gente não quer falar disso, mas precisa às vezes.
Então a gente entende quais são os sinais. Como que essa pessoa está cuidando de alguém? Essa pessoa está com um problema? Como cuidar do meu pai? Eu estou pesquisando INSS por invalidez de uma pessoa que eu conheço. Eu tenho sinais. Como que eu entendo esses sinais e dou respostas precisas, qualificadas para essas pessoas? Eu não tenho que falar de doença e de tratamento. Isso é papel do médico e das IAs especializadas. Eu tenho que entender o que é que essa pessoa está fazendo na internet para que ela seja alentada por uma informação correta. E a Simplex tem uma tecnologia chamada Indexa Surface que consegue construir conteúdos baseados em inputs de sinais fracos, usando inteligência artificial para construir o conteúdo, e esse conteúdo ele não vai para o ar direto. Ele passa por uma série de filtros de um agente que a gente construiu, mas quem coloca no ar é o especialista. Eu dou munição para o especialista ficar mais forte na internet. Eu não boto conteúdo de inteligência artificial. Isso, Márcio, se reflete em resultado. Eu gero mais visitas e mais vendas para os clientes. Com segurança, né, João? Acho que essa responsabilidade que vocês têm, cara, precisa ser seguida, né? Você está falando de um assunto que é sensível, mas você está promovendo envelhecimento saudável, né? Com autoridade de conteúdo para isso, né? Bacana. Isso é muito importante, né? Aproveitando, Michael, o João trouxe a ponta do especialista. Como é que o médico, na outra ponta, tem visto esses processos que vocês trazem com a IA, como ele tem se adaptado e, enfim, como ele tem aproveitado também essas ferramentas, enfim, a Dona Lourdes, outras ferramentas que vocês devem ter lá ou têm desenvolvido? Perfeito. É sempre no apoio, né? Nunca na decisão final. A resolutividade, ela tem que ser do médico. Ele é o profissional, ele é o especialista, ele é o responsável técnico. Mas o apoio é fundamental. Um projeto que eu acho que tem tudo a ver com isso, que a gente tem fomentado, desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e pública, é um processo de blockchain para que a gente tenha segurança da informação, criptografia ali de ponta, mas trabalhando prontuário eletrônico único. Imagina você poder consultar com um especialista em qualquer lugar, em qualquer momento, e você ter acesso às informações do seu cliente ali de forma segura, entendendo todo o histórico. Isso, para a resolutividade de uma doença, é extremamente importante. Então, a gente está encabeçando esse projeto hoje no Brasil, ele está em desenvolvimento, a gente tem investido muita energia nisso, para que a gente consiga, com inteligência artificial, imagine, você ter uma base de dados aí de milhões de informações, bilhões de informações, a serviço do médico de forma estratificada para apoiá-lo na decisão. Então, assim, não tem como fugir disso. A tecnologia da inteligência artificial vai apoiá-los nesse processo, e aqueles médicos que estiverem mais antenados e dispostos a isso vão ter um ganho aí infinitamente maior, inclusive mais segurança na tomada de decisão, que eu acho que esse é o principal ponto, né? Ninguém quer um desfecho médico ruim. Todos os médicos têm isso como premissa, né? Trabalhar a saúde do cliente para que ele consiga, de fato, ter sucesso ali no seu tratamento. Então, eu vejo com muito bons olhos isso, e a área médica, pelo menos no segmento que a gente atua, tem recebido isso com muita tranquilidade e tem também nos apoiado muito nisso. Boa parte dos nossos médicos tem um viés tecnológico muito forte, né? Então isso facilita muito o nosso processo. Você tem percebido essa receptividade deles? É mais um instrumento na mão que eles têm ali para cuidar desse paciente. Isso aí, temos que enxergar dessa forma, né? É um instrumento de apoio à decisão médica, é um instrumento de apoio ao marketing, é um instrumento de apoio à engenharia. Tudo isso precisa ser bem utilizado para o benefício geral. Legal, Michael. João, queria te ouvir sobre IA num aspecto mais geral. Está transformando a vida de todo mundo. Tem gente que tem medo de perder o emprego, tem gente que acha que vai surgir muita oportunidade. Como é que você está vendo o cenário da IA agora? Eu sei que é a mesma coisa que olhar para o céu, passou um segundo, já mudou, mas o que você tem enxergado, João, para os próximos meses aí, talvez até anos? Para mim, eu faço um paralelo do que a IA é hoje com o que o mobile, a experiência no celular, era em 2010. Em 2010, os sites tinham a maior parte dos acessos, 80%, 90%, de computador, que é um processo muito mais difícil. Isso foi migrando por dois motivos. As pessoas preferem usar o celular e o celular é mais acessível. É mais fácil navegar na internet com o celular do que no computador. O computador antigamente ligava uma torre, estabilizador, botão, carregava o Windows, usuário e senha, carregava, é um processo longo. O celular eu pego no bolso e uso. É gradativo, mas é imparável. Então a IA para mim é isso. É um processo gradativo, mas a qualidade da IA para uma busca, para interação com a internet é muito superior
a interação que você tem através de um navegador. Eu faço uma pergunta, vou dar 2 exemplos, né? Eu faço uma pergunta contextualizada, não preciso falar padaria perto da minha casa no Ipiranga, que é meu bairro. Eu posso falar onde comprar um pão perto de mim. Então, o Google entende também, mas usando IA, tá? Começa a contextualizar. E aí eu posso fazer uma outra pergunta depois. Essa padaria é boa? E ela é cara? Então eu encadeio perguntas, eu começo a conversar com a interface de um robô que me responde. Tenho mais informação num processo muito mais fluido. Esse processo muito mais fluido que vai fazer a disrupção. E o que vai acontecer não é agora, para te dar um número também, 14 bilhões de buscas por dia no Google, algo em torno de 50 milhões de buscas ou de queries dentro do ChatGPT no mesmo período. É muito distante, mas é uma tendência que não tem como voltar para trás. Como profissional, a gente se prepara para ir para isso, sabe que neste momento, para mexer o ponteiro, ainda trabalha em Google, em mídias tradicionais, mas se prepara para um movimento que é imparável. E dá para fazer isso ao mesmo tempo. Legal, João. Para a gente encerrar, vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os dois. A IA vai mudar a nossa relação com a saúde para sempre? Vocês acham que vem uma nova maneira de ser saudável aí com a IA, Michael? Certeza, eu acho que a gente tem aí uma grande ferramenta na mão. Eu acho que isso não é futuro, isso é presente. Nós já nos beneficiamos disso. E não só, né, em grandes frentes aí de saúde, mas no dia a dia do brasileiro, você ter segurança e curadoria, né, especializada para isso é muito bacana. E cada dia mais, né? É interessante você chegar em casa, esses dias mesmo, utilizando a Alexa lá, eu inventei de dar boa noite para a Alexa, ela virou para mim e falou assim, boa noite, vida. Eu falei, como assim? Essa intimidade. Que intimidade é essa? Já tá se personalizando para você. Né? Ela já entende meu dia a dia, né? Inclusive, no celular tá ligado aqui, acho que tá todo mundo nos ouvindo. Elas estão ouvindo, já ouviram a nossa conversa, já aprenderam e já estão replicando, né? Então, isso já está no dia a dia, né, da população. Agora, usar isso de forma benéfica que é o ponto, né? Com responsabilidade, com segurança é o que é mais importante. Nada substitui o talento humano, eu sou muito defensor disso, mas é fato que a IA tem nos apoiado, seja no marketing, seja na saúde, seja em qualquer área. Isso é uma realidade, isso não é mais futuro. Em todos os lugares que a gente tem passado, feiras de inovação, a gente vai em vários movimentos sobre tecnologia e sempre esse assunto está em alta, sempre esse assunto está em pauta. Então a gente precisa estar ligado com isso e transformar isso para o nosso bem. Se isso promover saúde, isso apoiar ao envelhecimento da população, especialmente aqui no Brasil, eu acho que nós temos um caminho muito brilhante e muito promissor para trilhar. Então, que venha a IA para o nosso benefício. Legal, Michael. João, você acha que a IA vai mudar a nossa relação com a saúde? Vamos ser mais saudáveis com a IA ou estou sendo muito otimista? Acho que está sendo um pouco otimista demais. Concordo com o colega, com o Michael, de tudo que você trouxe sobre melhorar. Eu acho que sim, a potência da IA traz ferramentas para melhorar o processo, mas eu vou chamar a atenção para um ponto. Hoje é dia 3 de abril de 2025. A gente vai conversar daqui 5 anos de novo, a gente vai ver esse vídeo. Vão surgir novos usos de IA para o bem e vão surgir novos usos para entretenimento, para diversão, para todo tipo de coisa. E o que eu acho que é perigoso é a saúde emocional. Se as redes sociais hoje, com conteúdo feito por gente, um algoritmo que é otimizado pelo teu uso, já afetam a nossa qualidade emocional, a nossa saúde emocional, imagina isso potencializado por IA. Então a gente tem que ficar muito atento para entender como que isso vai evoluir, entender o que vai acontecer e observar. O mundo muda o tempo todo, eu não sou contra nenhuma mudança, eu sou a favor de todas as mudanças, mas eu sou realista. Vai acontecer um monte de coisa. Vamos ficar atento para saúde mental. Legal, João. Obrigado pela tua participação. Obrigado você, Márcio, pelo convite. Foi uma honra ter você aqui, Michael. Muito obrigado pelo aprendizado, pela tua participação. Angela, obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do La Maison Simplex, dessa vez aqui em Vitória. Adorei conversar com o João, adorei conversar com o Michael, aprendi muito. Acompanhe nossas redes sociais, veja essa conversa na íntegra ou os cortes e até a próxima.